apostei na baixa. Ó, vela terminou, beleza. Agora eu entrei bem ali no iniciozinho da vela, tá vendo? Então, se ela fechar uma vela de baixa, eu vou ganhar a operação. Se fechar uma vela de alta, vou perder a operação. Beleza? Então, é bem didático da maneira como a gente trabalha lá no grupo. Não tem nenhum mistério. Então, basta vocês configurarem o tempo, configurarem o valor, o tempo gráfico, como a gente falou aqui, tirar o redimensionamento automático e fazer a entrada que a gente explicar para vocês, entendeu? Então, se a gente falar que é uma entrada de baixa, vocês vão configurar tempo, valor, isso aqui, esperar o momento correto, vão efetuar uma aposta na baixa aí. Se a gente falar para apostar na alta, vocês vão apostar na alta, beleza? Então, até aí, sem nenhum mistério. Lembrando que eu disse lá no início, vou ser sempre repetitivo aqui. Pessoal que é iniciante, ainda não saca muito do mercado, está aprendendo, isso aqui que eu estou falando é uma coisa nova, o que que faz? Conta de treinamento. Não teste nada com o seu dinheiro. Por quê? Porque você pode, de repente, esquecer de um detalhe do que eu falei aqui, de repente você pode entrar no tempo errado, você pode errar qualquer coisinha simples aqui e de repente jogar o seu dinheiro fora, entendeu? Então, quando você massificar isso aqui, tiver treinado na sua conta de treinamento, aí sim você vai colocar o seu dinheiro da maneira como eu falei para depositar e vai operar. Tudo bem? Pessoal, como funciona o mercado? Ele é um mercado que atua da seguinte maneira: a gente faz aqui apostas, né? No caso, eu acabei de apostar de que esta vela aqui vai terminar de baixa, e essas apostas levam X tempo. Então, essa aposta pode levar 5 minutos, pode levar 1 minuto, 15 minutos. Se eu abrir opções binárias aqui, me dão até opções para mais tempo. Então, aqui, ó, posso apostar para 7h45 para 8 horas, isso aí vai dar mais de 20, 30 minutos de operações. Durante a semana, inclusive, a gente tem até mais opções. Tem opção aí de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Tem opção de terminar no fim do dia. Então a gente teria aí várias opções no dia de semana. Então, o que acontece? Se a gente apostar aqui em 5 minutos, ó, como vocês estão vendo, a vela inclusive está fechando de baixo. Eu não fiz nenhum tipo de análise, mas a gente está até ganhando aqui. Quando acabar meus 5 minutos, ou seja, como eu fiz a entrada às 7h15, 7h20 ela vai se encerrar. Então, ó, falta um pouco mais aí de 2 minutos. Encerrando esses 2 minutos, se essa vela fechar de baixa, eu vou lucrar aí meus R$ 8,71. Na verdade, aqui não está em real, beleza? Está em dólar, porque é a conta de treinamento. Lembrando também, outro tipo de situação, essa vela aqui, ela está começando a querer brigar, de repente voltar. Uma opção que eu tenho, eu estou lucrando, ó, estou lucrando aqui 4,60. Desde o momento em que aqui estiver no verde, significa lucro. Tanto que aqui, ó, tem um sinalzinho aqui de adição. Então, se eu quiser vender essa operação agora, eu posso vender, vou recuperar os meus US$ 10 e mais o que tiver aqui de lucro. Beleza, pessoal? Então, se eu vender agora, eu saio com US$ 10 mais 4,48. Agora, 58 vai estar sempre variando de acordo com o movimento da vela aqui. Tudo bem? Então, eu poderia vender e sair no lucro. Como eu poderia estar perdendo um pouco, acreditar que, não, eu vou perder, não estou confiante, estou a fim de vender isso aqui. Então, eu poderia, por exemplo, ao invés de estar ganhando 4,40, eu poderia estar perdendo 4,40 e falar, melhor perder 4,40 do que de repente perder 10, porque está muito arriscado essa entrada aqui, eu não tô satisfeito com a maneira como está se comportando. Então, eu vou vender. Você perderia 4 aqui, 4,97 que está agora, e recuperaria a diferença do valor. Ele voltaria novamente para a sua conta. Tudo bem? Então, já expliquei para vocês como selecionar o tempo gráfico das velas, como selecionar o tempo aqui de entrada, em seguida o valor da entrada, como e quando apostar na alta e na baixa. Beleza, pessoal? Aqui, ó, percebam que o mercado nos deu uma nova opção. Por exemplo, se tivesse que entrar novamente nesse par, eu teria que clicar na nova opção, teria que reconfigurar o tempo, teria que reconfigurar lá os meus US$ 10 e aí fazer uma nova entrada aí quando bater o tempo correto ali de 19 e 58 segundos, tudo bem? Bom, reparem que a vela está quase revertendo, mas ó,
20 minutos aqui, certinho, a gente ganhou a operação, tudo bem? Operação encerrada, o dinheiro já é creditado instantaneamente na conta e eu já posso, claro, aqui a conta de treinamento, obviamente, eu não vou poder sacar. Mas se fosse a minha conta real e eu achar, eu devo fazer um saque agora. Eu tô afim, sei lá, ganhei R$ 200 aqui, eu quero sacar os R$ 200 que eu ganhei hoje. Você pode sacar hoje mesmo, você não precisa esperar um mês, você não precisa esperar 2 semanas. Você pode sacar e assim como você também pode depositar quando você quiser. Tudo bem? Pessoal, continuando aqui, voltando para o foco. Onde a gente vai selecionar os pares, porque aqui a gente já tem um par de moeda aberto, até por isso a gente está enxergando tudo isso aqui. Onde a gente vai enxergar os pares, onde a gente vai orientar vocês na live para abrir. Então, digamos que eu tenho aqui somente um par aberto. E eu digo para vocês entrarem em Euro USD. Vocês vão abrir aqui, ó, que é o abrir novo ativo. Vocês vão clicar nesse sinalzinho de adição aqui. E ó, vocês têm aqui opções, binárias e digital. Jamais vão abrir Forex, ações, cripto, commodities ou fundos. Jamais. A gente não trabalha com isso aqui. Tudo bem? E o que acontece? No Forex, vocês vão achar, de repente, olha aqui, EURUSD que eu falei, tá vendo? Vocês vão achar. Se vocês clicarem, o painel de negociação ele vai ficar diferente, porque Forex é um mercado diferente do que a gente trabalha. Então, quando eu falar EURUSD, vocês vão abrir em digital ou em binária. Eu peço a vocês que deem preferência sempre à binária. Por que da preferência à binária? Reparem que tem uma diferença. Por exemplo, o EURUSD aqui está pagando 85% a gente. E o EURUSD em digital pagando 87%. Na maioria das vezes, digital vai pagar mais que binário. Não é sempre, não é uma regra. Mas na maioria das vezes, digital vai pagar mais que binário. E aí você vai ficar afim de fazer a entrada onde está pagando mais, é óbvio. Inclusive, eu às vezes faço isso. Prefiro por estar pagando mais a digital. Mas o que acontece? Na binária, olha aqui, eu vou até abrir o USD como eu orientei a vocês. Na binária, reparem que o tempo aqui é diferente, então vocês vão selecionar minuto a minuto aqui. E o que acontece? Vamos dizer, deixa eu achar aqui, algum momento em que a vela terminou empatada. Ó, aqui nesse par, eu acho aqui. Vamos dar um exemplo aqui, de que esse par, eu até não sei se ele tem aqui em binário aberto, mas vamos ver. Não, era o SDJPY, ele não tem binário aberto. Então vamos fazer somente uma suposição aqui de que esteja aberto e que a gente está em binária. Então o que acontece, pessoal? Nesta vela aqui, na vela de 6h40 da noite, esta vela terminou empatada. Por que empatada? Ela fechou sem cor nenhuma. Ela não fechou de alta e não fechou de baixa. Não fechou vermelha e não fechou verde. Ou seja, onde vocês teriam feito a entrada foi exatamente onde ela encerrou. Então ela não oscilou o preço. Ela manteve o preço de onde terminou a vela anterior. Então, pessoal, o que acontece? Este empate aqui, se vocês pegarem na digital, a digital conta o empate como derrota para vocês. Então, se eu tivesse entrado lá com os meus $10 aqui, e ela tivesse encerrado aqui, eu teria perdido os meus $10, beleza? Se fosse em binária, eu não ganharia dinheiro, mas em compensação, eu pegaria de volta o meu valor investido. Então, se eu tivesse investido $10 aqui e ela tivesse iniciado e encerrado aqui, eu pegaria de volta os meus $10, não perderia nada por isso. E no grupo, a gente sempre vai contabilizar isso aqui como empate, como se o pessoal não tivesse lucrado, mas como se também